E para quem está interessado em nossos desafios, esse vídeo é quase que obrigatório. Fica aqui comigo que eu vou te explicar quais são as regras que permeiam todos os desafios aqui da Xprop. Meu nome é Lucas Barbosa e eu sou trader aqui na Xprop. Pessoal, se vocês vêm gostando dos conteúdos que a gente está postando aqui no canal, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho também para receber mais conteúdos como esse. Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, a ideia aqui nesse vídeo é eu estar elencando quais são as principais regras que permeiam todos os desafios aqui da mesa. Cada desafio, a gente tem várias modalidades, ele tem uma especificidade. Então, alguns deles têm algumas regras e algumas mecânicas diferentes. Mas mesmo com todas essas regras, o grosso ali, a boa parte delas, é bem parecida entre todos os desafios. Então aqui nesse vídeo em específico eu vou estar falando sobre essas regras que permeiam todos eles, que são as principais. Então é bom salientar que antes de você iniciar qualquer um desafio, seja lá qual foi a modalidade que você escolheu, que você entre em nosso site, pode arrastar lá para baixo, lá na aba inferior você vai encontrar o regulamento para todos os desafios, tanto conta real quanto a conta do exame. Bom, então bora lá para a primeira regra que permeia todos esses desafios, que diz respeito aos limites operacionais de sua conta. Isso aqui pode parecer bem simples, mas cada desafio tem uma meta a ser alcançada e ele tem parâmetros ali, limites operacionais, o quanto você pode perder nessa conta. Se você exceder em qualquer momento esses limites de perda da sua conta, você vai estar sendo automaticamente reprovado. E quais são esses limites? Bom, para todos os desafios você vai encontrar tanto um limite de perda total dessa conta quanto um drawdown total. Você tem outros limites de perda ali que você vai encontrar, que são o drawdown diário e o limite de perda diário. Esses limites em específico não reprovam um trader por si só, não é porque você foi estopado um dia ali por causa do drawdown ou por limite de perda que você vai estar sendo automaticamente reprovado. O que reprova aqui é caso você alcance um dos limites totais de sua conta, de drawdown e limite de perda. Então em nenhum momento a sua operação pode passar por um limite em que você exceda esse limite total da sua conta. E pulando dessa regra para a próxima então, a gente já tem a regra que diz respeito ao limite de financeiro que você vai poder estar buscando dentro de um único dia. A ideia que a gente tem aqui é que você não exceda 50% da meta total do seu desafio dentro de um único dia. Bom, então se eu fizer mais do que a metade, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar sendo reprovado? É um parâmetro de reprovação, caso eu exceda esses valores? Não necessariamente, você não vai estar sendo reprovado. Vamos utilizar de exemplo aqui um desafio da mesa, o próprio X100, em que você tem uma meta a ser alcançada durante todo esse período de R$10.000. Mas ali no primeiro dia o trader ele consegue um resultado excepcional, algo meio fora da curva, e ele consegue alcançar o resultado de R$8.000 em um único dia. Ele excedeu os 50% da meta, que seria 50% de 10 mil, os R$5.000. Ele fez R$8.000, ele excedeu em R$3.000. O que acontece com esse trader? Bom, basicamente o que vai estar sendo considerado é até os 50%. Apesar dele ter feito 8 mil, 10, 15, 30, 20, se ele fizer 100 mil num dia, nesse caso em específico a gente vai considerar metade da meta, que é apenas R$5.000. Todo o resto do valor vai estar sendo descartado lá no final da conta. Mas fique atento, porque caso você exceda muito esses valores, eles são contados nos cálculos de drawdown, porque são topos históricos financeiros que você alcançou. Apesar da gente não considerar o valor no somatório final, é uma variação da sua conta e caso você caia muito daquele valor que você excedeu muito, você tem que ficar ligado nesses valores. Se você tem alguma dúvida a respeito de drawdown, a gente tem um vídeo em específico falando somente desse parâmetro aqui no canal, vai estar aparecendo no card aqui em cima. Bom, e vamos para a próxima regra então, que diz respeito a um tempo mínimo requerido que a gente tem que o trader deve operar. Então a ideia é que o trader, ele, em todos os desafios, independente da modalidade, ele tem que ter no mínimo 12 dias operados nessa conta para ele estar podendo solicitar ali uma análise da aprovação do desafio dele.
A ideia aqui é que a gente consiga acompanhar a consistência, o gerenciamento, a disciplina desse trader em uma espécie de longo prazo, não tão longo assim. 12 dias não é um prazo excepcional, mas é um mínimo que a gente entende que dá para a gente avaliar essas questões. Muito porque às vezes o trader ele pode ter um dia fora da curva excepcional, seja lá qual foi o motivo, se você quer chamar isso de sorte, se o mercado deu uma oportunidade muito grande em que ele pegou muito ponto, mas isso aqui não é o comportamento normal do operacional dele, pode ser que seja um resultado excepcional fora da curva e que isso aqui no longo prazo tende a não durar os resultados. A gente precisa avaliar como ele se comporta, como é que ele consegue estabelecer esse gerenciamento e se ele consegue seguir o plano de trade que ele está executando ali. Então, para isso, a gente vai estar requerindo ali, no mínimo, 12 dias operados do trader, que já puxa para a próxima regra, para o próximo parâmetro, que dentro do tempo operado que você tem ali, dentro desses, os 12 dias são o mínimo, mas pode ser que dependendo do desafio, você tenha desafios em que você tem tempo limitado, você demorou vários dias para estar alcançando ali o seu objetivo. Dentro desse tempo que você operou, 60% dos dias eles devem ser positivos. Essa ideia aqui, ela liga justamente com o que eu acabei de falar. A ideia é a gente ter essa visão de longo prazo, esse acompanhamento da disciplina para a gente ver como é que ele se comporta ao longo dos dias. Para isso a gente tem esse resultado mínimo de 60% dos dias positivos, então vamos utilizar um exemplo aqui em que o trader ele necessitou apenas de 15 dias para estar alcançando a meta. E ao final dos 15 dias ele tem a meta, e isso quer dizer que dentro desses 15 dias, para ele estar sendo aprovado, ele vai ter que ter os 60% dos dias positivos, que nesse caso em específico seria algo em torno de 9 dias. Você deve ter 9 dias com saldo positivo dentro desse período operado. Isso aqui você acompanha facilmente dentro do relatório de performance da sua conta. Varia ali, se você está nos desafios de Forex, se você tem um MetaTrader, você vai ter que pegar as operações que você teve no dia, somar e ver qual foi o saldo, mas no caso do pessoal que opera na B3 e utiliza o Profit aqui na mesa, você tem a opção de estar resumindo o seu relatório para resultados diários e ele vai te mostrar o fechamento do dia, qual foi o saldo que você teve ali. Basta você ver quantos dias você operou e pegar 60% desses dias tem que ser positivo. Caso eu atinja ali um valor que fique muito próximo, eu consegui 59,97% dos dias positivos, você deve operar mais um dia e mostrar resultado. E aí aqui a gente corre então para a última regra que permeia todos os desafios aqui da mesa, que diz respeito então à abertura e fechamento de operações única e exclusivamente para cumprir com os dias mínimos requeridos dentro do seu desafio. Então, como a gente tem essa ideia de que a gente precisa avaliar o trader ao longo do tempo, a gente precisa ver se ele tem essa consistência, se ele tem um bom gerenciamento, se ele consegue executar o que ele mesmo está propondo ali para o plano de trade que ele estabeleceu. Para que isso funcione da forma correta, a ideia é que o trader deve operar todos esses 12 dias. E caso você esteja apenas abrindo e fechando operações, vamos lá, entra num cenário em que o trader atingiu a meta ali pelo 4º dia, ele ainda tinha mais 8 dias para atingir a quantidade de dias mínimo requerido, e aí ele, nos próximos dias, ele apenas abre e fecha operações com o único intuito de cumprir esses dias. Então ele sai no 0 a 0, ele abre e fecha a operação na mesma hora, ele pega apenas um tick, sei lá, 5 pontos no índice, meio ponto no dólar. Se ele faz essas operações muito curtas com o único intuito de estar completando os dias, você corre o risco de estar sendo reprovado por conta desse quesito. Quer dizer então que você deve tomar risco ao longo de todos esses dias? Eu consegui alcançar a meta dentro de um determinado tempo mínimo ali, mas eu não quero me expor totalmente, eu consegui alcançar, não tem nenhum problema. Então o trader está simplesmente reduzindo a mão ao máximo ali. Ele pode estar operando com apenas um contrato. Se o trader, tudo bem, a ideia é que você tenha um comportamento parecido ao longo de todo o tempo do desafio. Mas então eu não quero me expor muito. Às vezes eu fazia operações muito longas, eu fiz operações em que eu pegava 600 pontos no dia, 700, 800. Nesses outros dias eu também vou ter que estar pegando esses resultados para não caracterizar que eu estou
agindo de má fé ou então só abrindo e fechando as operações? Também não necessariamente. Então um dos cenários que você podia fazer era basicamente reduzir a sua mão para o mínimo de contrato que você conseguir. Você pode estar realizando scalp ali, operações curtas de 30, 40, 50 pontos no índice, 1,5 ponto, 2 pontos no dólar sem nenhum problema, com apenas um contrato, desde que não seja caracterizada essa abertura e fechamento unicamente para cumprir com o prazo. Você pode estar reduzindo suas operações, reduzindo o seu risco, tomando menos risco, né, no caso, reduzindo a sua mão para que você mantenha esse resultado que você atingiu antes do tempo, mas que a gente consiga ver que você consegue manter o seu plano de trade, você consegue se manter operando durante e ter resultados durante um período mínimo de tempo ali requerido. Bom, pessoal, então essas são as 5 regras que permeiam todos os desafios aqui da mesa, desde os de Forex até todos os da B3. Então você tem que ficar atento a essas regras que você tem que estar cumprindo com todas elas para quando você atingir a sua meta, estar solicitando a análise de aprovação do seu desafio. Então, vale salientar novamente que antes de você estar iniciando, ativando ali o seu desafio, antes de você estar começando com o seu exame, a ideia é que você leia todo o regulamento. Lá em nosso site, na aba inferior, você consegue encontrar todos os regulamentos, todas as regras que permeiam tanto o desafio que você vai estar encarando, quanto a conta real do trader que entra para a mesa. Confere lá todas as regras. Lá nesse regulamento você vai ter sempre as últimas regras atualizadas. Essas regras que eu passei aqui até então são válidas para a data de gravação desse vídeo, então caso tenha alguma atualização, é interessante você estar sempre lendo o documento atualizado lá em nosso site. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito de alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar nos comentários que a gente vai estar conversando aí. Se você conhece também alguém que tem esse interesse em ingressar na X-Prop como um trader e tem algumas dúvidas com relação às regras e parâmetros de aprovação, compartilhe esse vídeo com seu amigo, que aqui a gente pode estar tirando bastante dúvida dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar também o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Não se esqueça também de se inscrever em nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima.